empresas precisam se adequar? Érica, o que acontece com o empresário se ele não cumprir? Como a associação comercial ela pode ajudar o empresário nessa adequação? Ou Érica, em qual situação, no dia a dia mesmo dessas pequenas empresas, que o funcionário enquadra nesses riscos psicossociais? Érica, muito obrigada por você ter aceito esse nosso bate-papo. Você é advogada trabalhista, não é isso? Isso mesmo. Obrigada, Mariana, pelo convite, a Associação Comercial também, por ter me convidado para estar aqui, prestar esclarecimentos para os associados a respeito das mudanças da NR1. E me conta o que é essa NR1, que está sendo muito falada e ninguém está entendendo nada. A NR1 é a sigla, né, de norma regulamentadora, né, que é emitida pelo Ministério do Trabalho, e ela estabelece as diretrizes gerais para todas as outras NRs, né, NR de insalubridade, de periculosidade, e agora ela vem com essa obrigatoriedade de mapear também os riscos psicossociais. Érica, por que teve essa atualização nessa norma NR1? E se fala tanto nisso, por que teve que ser atualizada? É importante contextualizar, Mariana, porque no Brasil, em 2024, foram registrados quase 500 mil casos de afastamento em razão da saúde mental. Isso é um dado alarmante, né? Comparado com 2023, teve um aumento de 68% dos casos, segundo o Ministério da Previdência Social. Não é muito alto, é muito alto. E em pouco prazo também, né? Com curto prazo e aumentou demais. Então, é uma preocupação do Ministério do Trabalho mapear dentro das empresas o que está acontecendo, né? Érica, você falou que as empresas precisam mapear esses dados psicossociais, né? Que empresas precisam se adequar? Quais empresas? Mariana, na verdade, todas as empresas precisam se adequar, mesmo as que não têm como obrigatório o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, na empresa. O PGR ele é obrigatório para empresas que acima de risco 2, né, e isso está mapeado na NR4. Quem fiscaliza isso e define essas categorizações é um técnico de segurança do trabalho. O MEI ele é isento do PGR por lei, então ele não tem que atualizar o seu documento, mas é necessário que ele mapeie de forma, por meio de questionários, perguntas mesmo, documentados, né? Eu oriento sempre a documentação para evitar futuros problemas judiciais. Eu tenho uma funcionária na minha empresa, e aí? Eu preciso? Mariana, não é o número de funcionários que vai determinar se você precisa ou não se adequar. Na verdade, todos precisam se adequar, é uma obrigatoriedade mapear esses riscos. E a partir daí, né, com o auxílio de um técnico de segurança do trabalho, a empresa vai mapear através de um PGR ou de um documento mais simples. Né, que pode ser um questionário, igual que eu já mencionei. Então, depende mesmo dessa avaliação. Então, não significa, não vai ter determinada a quantidade de funcionários, e sim o risco que o funcionário vai correr na empresa. Exatamente. Érica, em qual situação, no dia a dia mesmo dessas pequenas empresas, que o funcionário se enquadra nesses riscos psicossociais? Mariana, existem vários, né? Desde assédio moral, assédio sexual, sobrecarga de trabalho, acúmulo de função. Um funcionário, às vezes, está fazendo serviço de 3 pessoas, né? Está ali no caixa, está servindo no estabelecimento ao mesmo tempo, que acontece muito nesses casos. Tá, e tem uma pesquisa que foi feita aqui em Abaeté, que ela mostra que tem pessoas que deixam os currículos e perguntam, nessa empresa tal, não precisa entregar o meu currículo. E às vezes não é nem pelo dono da empresa, e sim pelos colegas de trabalho, pelo gerente, pelas outras pessoas. Então você vê que isso está acontecendo aqui em Abaeté, que é uma cidade pequena, né? Então, assim, realmente foi necessário esse estudo, porque imagina nessas empresas, nessas cidades grandes, nessas empresas maiores, e tanto que isso acontece, né? Ana, é importante que o empregador ele fique atento, né, à função exercida por cada colaborador. Por exemplo, uma função de gerência, ele tem que
saber gerir os outros funcionários, né, para que não sejam cometidos abusos, o que causa mais riscos psicossociais. Então, ele precisa estar bem atento a isso para poder cercar o máximo possível esses riscos. Então a gente entendi. Todas as empresas, elas precisam se adequar a esse novo regulamento, que não é a quantidade de funcionários que determina se precisa ser modificado ou não, e sim o risco que esse funcionário corre dentro da empresa. Mas qual profissional eu vou precisar para me orientar? Não necessariamente você precisa de um profissional para te orientar. No caso, quando já existe o documento, né, que é o PGN, a empresa já é munida desse documento, ela vai precisar de um técnico de segurança do trabalho para acrescentar os riscos psicossociais no seu documento. Quando não tem, né, no seu caso... No meu caso, por exemplo, eu tenho um funcionário e não tem esse programa. Que não precisa, né, que não tem esse programa, você mesmo pode aplicar um questionário simples, assinado pelo seu empregado, definindo esses riscos, né, que está correndo, ou se forem existentes, né, para ter um controle sobre isso. É tudo muito novo, né? Tanto para nós empresários, quanto para vocês que estão nos orientando. Porque ainda não foi, ainda não começou, né? Essa norma. Então, pode ser que mude, pode ser que atualize alguma coisa. Eu acredito, Mariana, com certeza. Porque a NR1, ela é um mapeamento geral do controle de riscos no ambiente de trabalho, né? Existe, por exemplo, a NR15, que cuida de insalubridade, a NR16, que é a periculosidade. Ainda não tem para riscos psicossociais. Eu acredito que o Ministério ainda vai emitir coisas mais concretas, né? Para a pessoa para o empregador se programar melhor, né, dentro da empresa, para mapear tudo isso de forma correta e segura, né, para o bem-estar de todos os funcionários. Sim. Tá, e pode ser que também esse questionário a gente consiga pegar no site, né, do Ministério do Trabalho, né? Com certeza, inclusive profissionais, psicólogos, né, que estão mais atentos a essa questão de saúde mental no ambiente de trabalho, eles podem colaborar, oferecer serviços nesse sentido. Ô, Érica, o que acontece com o empresário se ele não cumprir? O empresário que não cumpre essas novas exigências, ele pode correr em multas, em interdição, inclusive, dos seus estabelecimentos, né? Se o governo fiscal do trabalho fiscalizar e não tiver isso documentado, nem mapeado. E processos judiciais, né? Decorrente de doença do trabalho ou danos morais. Tá. Como a associação comercial, ela pode ajudar o empresário nessa adequação? A associação, ela pode promover cursos para orientação dos associados, pode oferecer questionários simplificados para a empresa já poder aplicar no ambiente de trabalho, consultoria jurídica, né, consultoria, inclusive, de profissionais psicólogos. Isso tudo é importante. Fazer parcerias também com essas empresas que prestem esse serviço que tem técnico. Sim, de técnicos de segurança do trabalho também, né? Oferecer fazer a ligação desses profissionais, né, dentro da própria associação, isso é de grande valia. Oi, que mensagem final você gostaria de deixar aqui para nós empresários? Mariana, é importante que os empresários, né, associados, vejam essas mudanças com uma percepção para além de exigências e de burocracia. Porque um ambiente de trabalho mais saudável significa mais produtividade, mais eficiência, né, menos afastamentos e menos demandas judiciais. Tá, então a preocupação do governo é manter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional do trabalhador. Isso mesmo. Érica, muito obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos. Te agradeço muito em nome da Associação Comercial e em nome do Me Conta. Muito obrigada. Obrigada a você, Mariana. Foi um prazer.